Boa noite para todo mundo. Vamos prosseguir no nosso curso de espiritualidade, nosso módulo sobre reencarnação e mediunidade introdutória, né? Nós estamos no capítulo 14, 16, e nós estamos trabalhando a mediunidade de incorporação. Vou voltar aqui nesse pedacinho da árvore. Reconheci, tá vendo aí? Tá aqui ali. Planta, reconheci. Reconheci. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Nós temos que entender que uma incorporação, ele representa um empréstimo corporal de alguém que vai usar o corpo transitoriamente nesse caso, e para isso o perispírito e o espírito do espírito tem que sair, porque dois corpos iguais não ocupam o mesmo espaço, não é assim? O espírito e o perispírito podem ocupar o corpo material, mas dois espíritos ocupando o mesmo corpo não dá. Aí o que tem que fazer? Um tem que se afastar, para o outro o quê? Ajustar-se. Então o que ele vai? Ele vai assenhorar dos recursos mentais da médium e manifestar seus anseios, seus pensamentos, né? Sendo que o controle das forças nervosas não é dele, ele só usa. Quem controla no plano nervoso é o próprio espírito. Então, ele pode manifestar alguma característica dele, como foi dito aqui, a árvore enxertada, a intrusa, ela vai ter características próprias, mas quem mantém a vitalidade e prossegue operando é a própria árvore. Então, qualquer coisa que, por mais que tenha uma força, uma ação, principalmente em se tratando de espíritos comuns, espíritos mais inferiores, não estou falando de uma enxertia elevada, de um espírito nobre que vai manifestar, aí você pode ter certeza que o espírito nobre vai mudar tudo, né? Até porque tem mais recursos para isso. Mas em se tratando da mediunidade e em se tratando muitas vezes da incorporação aqui na Terra, a incorporação ela é de reunião de tratamento espiritual. Não é uma reunião de equilíbrios. Olha que quem vai manifestar aqui é quem? Um amigo que está ainda em processo de adaptação ao mundo espiritual, né? Porque morrer é fácil, adaptar às realidades é difícil. Da mesma forma que nós temos dificuldades de adaptar um emprego novo, né? Assim, até as coisas fluírem, nós nos sentimos em casa, não tem aquele estranhamento, aquele ajustamento. Assim também com quem morre, né? Ele nesse estado, né? Então ele vai ter que se ajustar a uma naturalidade no processo mediúnico, que para isso tem que haver repetições, né? Só quando há um padrão de muita proximidade de desequilíbrio. E olha que a companheira ela estava meio perturbada, não estava? Tanta coisa que aconteceu, o marido lá não queria que ela fosse, né? Assim, ela estava meio perturbada, aí foi reharmonizada e o companheiro vem. Nesse caso ainda há uma integração de quê? De sintonia. Se fosse um espírito mais perturbado, né? Assim, já fugiria o padrão de sintonia, né? Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médiuns, sem cujo crescimento mental
fortaleza e receptividade, não podia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então, se a médium, ela mesma, for empecilho, então olha o que ele colocou. Ele colocou 3 ingredientes ali para a manifestação sair o quê? Autêntica. Ele colocou o quê? Crescimento mental. Então, se eu sou rústico mentalmente, vai ser difícil eu, com característica própria, manifestar. Porque aí a própria rusticidade e as limitações me impedem de quê? De produção. Por isso que todo médico precisa do quê? Estudar e praticar o bem. Então o que faz o nosso desenvolvimento e a renovação moral? Esses 3 parâmetros é importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Né? Se eu estudo, eu ofereço recurso. Eu ofereço recurso muitas vezes. Se o espírito é mais inferior, ele não vai adaptar-se a mim. Mas se for um espírito superior, ele vai gostar. Não é assim? Porque eu estou dando recurso. Imagina um espírito nobre querendo dar um recado. Como é que eu vou dar um recado se ele não tem material suficiente para me operar com? Ó, esse aqui tem material suficiente. E se o pessoal que me conhece bem com as minhas características vai entender que sou eu. Porque eu era com essas características. Né? Segundo, fortaleza. Uma pessoa fraca, frágil, vai oferecer o quê? De recurso para o bem? Nada. É fraco, não é assim? A fragilidade acha que não pode fazer nada. Quantas vezes nós não fazemos isso? E o terceiro? Receptividade. Receptividade. O que é receptividade? Receptividade é não desconfiar do fenômeno em si. Porque a mediunidade é tão sutil que se você começar a desconfiar, isso é meu, o que você está fazendo? O espírito fala assim, mas não posso fazer nada porque ele acha que é dele. Mas como é que eu vou fazer? Eu penso, ele acha que é dele. Eu falo, ele acha que é dele. Tá claro? Numa manifestação mediúnica, faça. O outro... Gente, foi isso que veio. É assim que tem que operar a mediunidade. Para que haja o quê? Confiança, integridade, né? As intuições, a mediunidade ela é feita de pensamentos. Pensamentos que não têm característica própria. Pode ter até uma característicazinha lá, eu não sei nem se utilizar as características de um pensamento. Quanto mais formal, mais tem características. Por exemplo, eu posso escrever. A minha letra pode ter características diferentes da outra. Por quê? A letra ainda é formal, material. E o pensamento que é sutil? Mas é a forma de pensar. A forma de pensar pode ser uma característica que denota pensamento de pensamento. Não é assim? O que faz a sintonia perfeita. Né? Então, na mediunidade, a desconfiança. Porque como é pensamento, a base da mediunidade, como que eu vou desconfiar do pensamento? Mas o pensamento falou e não aconteceu. Então foi um espírito embusteiro, mentiroso. Não fui eu que peguei. Eu recebi, eu vou lá, conferi, ué. Não fui eu que menti para mim mesmo. Você tá... Vou bater palma para você. Não é assim? Logicamente, não era possível isolar por completo a influência de Otávio, vigilante. Então, o médium pode ter, qualquer que seja o nível de inconsciência, ele tem sempre consciência. Ou ele tem consciência no plano físico, ou ele tem consciência no plano espírito. O médium inconsciente, você pode ter certeza, ele é inconsciente aqui, mas lá no plano espiritual ele está de quê? De olho. Não tem, o espírito falou isso porque ele quis, não. O espírito falou isso porque você tem sintonia com ele de falar isso. Né? O espírito solta aquele palavrão. Você pode ter certeza que o médium gosta de falar palavrão. Hein? Aí o espírito tem o quê? A mesma sintonia que ele. Imagina uma pessoa que não fala palavrão, as palavras são nobres, corretas. O cara solta um palavrão, vai soltar e vai ficar. Aí você ficou calada por quê? Não merece. Não merece manifestação. Tá julgando aqui uma palavra meio chata, ruim, eu não vou repetir. Não é assim? A casa física era o seu templo,
Olha só quantas passagens no Evangelho fala de templo e casa física. Isso pode representar o quê? Nosso corpo, a nossa moradia. Basta ver que nós no capítulo anterior chamávamos os construtores, os arquitetos corporais. Isso quer dizer que a engenharia, o cara pode achar que não, mas o engenheiro que faz casa física vai fazer casa biológica. Porque é uma casa cujas condições de moradia, ela movimenta, ela fala, ela... Não estão fazendo isso com as casas agora? Coloca computador, fala a casa, responde para você, não tem isso aí? É o que nós estamos... Só que ainda é... Nossa, casa sofisticada, aí meu filho, é rústica. No dia que tiver material orgânico, aí eu vou falar com você que está chegando do nível humano. Imagina a casa humana, né? A casa humana, ela provavelmente vai existir. Porque existe a nossa moradia. Casa com sensibilidade. Fiquei magoado com você. Você me sujou muito. Não é assim? Pode esperar. Vocês que as coisas estão indo? A casa física era o seu templo. Então, para nós, o maior templo divino é o nosso corpo. Né? Ao entrar na sua casa, se quiser de orares ao Pai, entra no seu quarto. Olha, todas as localizações, o quarto dentro da casa é o lugar mais o quê? Mais íntimo. Você vê que Jesus falava de casa, não tinha nada a ver com casa, gente. Ó, casa, no mínimo o corpo. Região psicológica. Ele não está falando de nada superficial. Né? Que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. O que é muito importante, quando é um espírito superior, o médium deixa mesmo. O médium vai embora e fala assim: eu sei que você sabe usar, você é superior, eu capaz de usar até melhor do que eu. Mas em se tratando de alguém muito próximo de nós, cujas imperfeições são características, ou um espírito inferior, eu tenho que ficar o quê? Vigilante. Né? A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Então, expectativa é perturbação vibratória da harmonia. E aí nós temos que entender o que é perturbação. Perturbação está relacionada a um estado de perturbação. Então, expectativa, não é expectativa que... Você está falando que a expectativa é perturbação? É perturbação em relação à harmonia. A alegria é uma perturbação. Não quer dizer que é ruim. Saiu daquele estado o quê? É lógico, eu vou ser natural. Né? O problema é que nós não somos natural em nada, né? Nós sempre temos um extremo. Nossos risos são gargalhadas, né? Assim, nós temos que aprender a usar os instrumentos, gente. É igual o instrumento, o violino, né? É gargalhada, né? Nós vamos aprender aí, com suavidade. Mesmo assim, é um pouco de perturbação. Então, nós estamos falando de perturbação, a alteração de um estado o quê? Mas e se a gente fosse harmônico em tudo, né? Seria bom. Quer dizer que não ia manifestar sentimento, mas eu ia manifestar sentimento harmonizado. Eu ia tocar com suavidade, eu ia ser sutil, né? Que é o que nós precisamos fazer, né? Entre nós prevalecia o controle, a disciplina e o autodomínio. Entre eles soprava o desequilíbrio e a inquietação. O que acontece muitas vezes nas reuniões, porque nas reuniões mediúnicas, quando nós já não temos a consciência do objetivo da reunião em si, o que nós precisamos fazer? Não é assim? Qual que é a minha função em cada um do trabalho?
Quando a gente já está adequado a um trabalho mediúnico, sei o que eu tenho que fazer, eu sou sustentação, então eu vou sustentar, vou mentalizar. Imagina quando a coisa funcionar com objetividade, com clareza, com cada pessoa, o que ela tem que fazer, da doutrinação à sustentação. Imagina, vai funcionar perfeitamente, mas chega lá, ó, vai pronunciar o companheiro, já gera aquela expectativa, e provavelmente a expectativa já passa assim, tomara que fala de mim, né? Eu que era amigo dele, né? Já é o quê? Para nós, isso já é uma nota de valorização do ego. É uma importância pessoal que nós devemos dar a nós. Vamos ver no dia que nós tivermos que manifestar alguma mensagem, mesmo que seja para os parentes. Por que existiu, igual eu falei, né? Existiu o período que nós tínhamos que comprovar a imortalidade da alma. Hoje não precisamos comprovar a imortalidade da alma, não. Hoje nós temos que trazer o objetivo que a mediunidade tem. Vou ficar dando detalhe que sou eu, para quê? Qual que é o objetivo? É assim? Eu tenho que compreender que passou a época da especulação. Eu tenho que começar a compreender que o objetivo é mais nobre do que isso. E outra coisa que nós temos que perder, o traço de valorização pessoal do eu. Temos que perder, por mais que seja gostoso. Alguém falar assim, nossa, é demais. Nossa, você faz, né? Você é perfeito. Não é assim? Para quê? Imagina se Deus esperasse de nós a especulação personalística dele, né? Oh, grandiosa inteligência superior, ó. Fazer um trabalho que nós fazer uma prece assim, nossa. Gente, Deus nem mexeu assim, ó. Quem mexe com o ego é quem? Nós. Nós é que somos egóicos, gostamos de ser valorizados. Não é tão bom escutar do outro, eu amo você, né? Ó, é o ego mais forte que tem, né? Autoadoração amorosa. Lógico, tem que dizer, gente, né? Mas uma coisa é essa valorização e uma personalização de segurança pessoal. Se nós olharmos bem para nós, o que caracteriza o nosso ser é o efeito dos sentidos operando nos instintos. Frio, calor, dor, né? Mas quando não tem estímulo nenhum, o nosso ser fica aquietado nos padrões da existência material. Como que o nosso ser existe? O que acontece quando nós olhamos para nós? Não tem estímulo nenhum dizendo quem nós somos. É como se acontecesse o quê? Automatismo. Hã? Automatismo. É como se não existisse. Olha para nós assim, ó. Me chamar um nome, não sentir corpo, praticamente fica uma coisa o quê? Vazia. Um vazio que olha para um buraco de olho aqui, ó. Não é assim? Nós mesmos não vemos nosso rosto, nós mesmos, né? Eu posso olhar para minha perna aqui, porque, né? Mas eu não vejo. Olha como é que a existência do ser espiritual, ela é vazia de eu. Isso não quer dizer que eu não exista, não. Mesmo nesse parâmetro de vazio, eu estou existindo aqui, ó, porque eu estou vendo. Mas qual que é o valor que eu tenho? É como se eu não tivesse? Mas eu existo. Mas nós não acreditamos nesses parâmetros de existência. Nós acreditamos no parâmetro quando alguém nos indica quem nós somos, quando alguém nos valoriza, quando alguém nos diz. Ótimo! Mas eu vou começar a acostumar com isso aqui, porque esse estado de existência é uma existência inapercebível, invisível, com características o quê? Espirituais. Então, quanto mais eu sustento eu na manifestação da minha importância, mais eu vou sofrer, porque eu preciso que o outro fale comigo. Eu te amo, você é importante para mim. Olha que pobreza. Olha. Felizmente, nós somos pobres, gente.
Porque, imagine se Deus existisse dessa forma. Ele estava perdido. Igual a gente está. Não é assim? Mas então você vai ser nada? Não, vou ser alguma coisa. Não vou ser o que eu estou sempre pretendendo ser. Uma articulação de valor pessoal. De importância pessoal. Por que eu não posso fazer as coisas? Simplesmente valorizar as coisas feitas, não quem a fez. Inclusive quando eu faço. É assim? Exigiam Dionísio homem pela boca de Otávia. Eu li esse pedacinho aqui? Tá. Exigiam Dionísio. Então, a expectativa, nossa, é o Dionísio, o homem é o Dionísio, nosso amigo, ó. Olha que exigência. De caracteres de informação para a preservação da personalidade transitória. Né? Exigiam de Dionísio um homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. Então veja bem, ele vai ter que perder as características próprias. E o Dionísio espírita tem que falar, o espírito tem que falar o quê? O que é importante é essencial. Não é afirmar. Então, quais mensagens eu poderia dar? Vou enriquecer o ego de todo mundo. Ô fulano, você era isso. Fazia assim, ô Beltrano, você, né? Todo mundo saiu feliz. Não saiu feliz porque ele manifestou, não. Saiu feliz porque ele lembrou de quem? Lembrou de mim, olha. Isso é importante. Qual que é a razão do Espírito lembrar de nós? Qual que é a razão disso, gente? Aí tem que passar, nós tem que morrer, alguém tem que lembrar de mim depois da morte. Aí por quê? Porque senão eu vou ficar muito triste. Oi, gente, o ego é o aspecto externo sempre, né? Você vê, né? Essa sensação nossa de achar que nós somos menos importantes, desvalorizados, esquecidos, não convidado, né? Desprezado. Isso tudo é personalidade transitória doentia. Como se as pessoas tivessem que lembrar de nós o tempo todo, chamar a gente para fazer as coisas. Qual que é a razão disso, gente? Tem gente que gosta de nós, não quer sair com a gente, não. Qual que é a razão? Por que todo mundo tem que sair conosco? Você mesmo não gosta de sair com quase ninguém. Tem lugares, circunstâncias que você gosta de estar com pessoas naqueles lugares e circunstâncias. Você tem que sair com você mesmo. É isso aí. Mas não ser chamado tem uma sensação de quê? Desvalia pessoal. Eu tenho que colocar em xeque essa sensação. Essa sensação é uma projeção egóica que fala assim, ai, tadinho de mim, ninguém gosta de mim, ninguém, né? E vai personalizando. Essa é a dificuldade do indivíduo, né? Porque ele é uma coisa assim, né? Graça. Você viu? Você está dentro de si próprio, né? Isso mesmo. A existência pura. Essa existência aqui, ó, ela é pura. É a presença. Eu só queria entender só assim. Eu entendi que a gente precisa, né, desvestir do ego para o espírito Manifestar. E aí, o contrário disso que você está falando, que é o alimento espiritual, então complete a frase. Me ajuda aí, completa. É relacionamento de essência com essência. É o amor. Por quê? Porque aí não há valorização pessoal. Sim. Por que nós temos dificuldade de relacionar com Deus? Porque Deus não tem características como nós relacionamos com todo mundo. E Ele não vai materializar para nós, gente. Sim. Ele não vai ter ego. E olha nós aqui. Nós vamos dizer assim, Deus não ama a gente, porque Deus não responde, Deus não fala, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo.
Isso quer dizer que nossa distorção é achar que o amor é material. Bom, pode ter até um parâmetro material de existir para demonstrar essas perspectivas. Porque se eu estou numa realidade física, eu tenho que projetar uma realidade, mas isso não quer dizer que a minha essência espiritual está ali. Né? Eu tenho que hoje facultar a importância do meu ser por dentro. E é até difícil usar essa palavra importância, que já está falando de ego, né? Mas a importância para quem? Eu que tenho que ser importante. Mesmo assim, importante para mim, nem para mim falar para os outros, sou importante para mim. Mas não é só importância, é autovalor. Ué. Sabe quando você começa a compreender que você é uma fonte de vida? Porque nós somos uma fonte de vida. Ó. Eu sou uma fonte de vida porque eu falo, eu sou uma fonte de emissão sonora. Eu penso, eu sou uma fonte de emissão o quê? Mental. Eu ando, eu sou uma ação de movimento. Eu sou uma fonte de vida, gente. Essa fonte de vida tem importância em si mesmo. Não tem importância porque o outro falou assim: nossa, você anda bem, você fala bem, você faz isso bem, você... né? Que é uma necessidade de reafirmação do outro em relação a nós. E isso nos prende na armadilha da existência transitória. E o que ele estava querendo dizer? A manifestação dos seres, porque se os espíritos querem mostrar o espírito, eles não querem mostrar o espírito matéria. Eles querem que o espírito, eles querem que o homem vire espiritualizado. A revelação espiritual do planeta Terra não é para materializar, é para desmaterializar. Então, eu vou morrer, vou para o plano espiritual, vou receber as bênçãos da riqueza. Aí, o que você está entendendo por riqueza? É carro, Então você vai ter uma pobreza. Não é assim? Por que Jesus não foi compreendido na sua época? Porque ele falava de um reino dos céus, o pessoal tudo achando que o reino dos céus era o quê? Palácio, né? Assim, riqueza, abundância. O plano espiritual, até se você chegar lá, é sofisticado. Arrumadinho. Se aqui tá bom, meu filho, você imagina lá. Os superiores, viu, gente? Porque os inferiores, nós somos melhor do que eles. Né? A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas. Olha só. Mas auxiliávamos o irmão para que a sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Então, ele tinha que trazer um recado salutar para todo mundo, né? Não uma adoração egóica de importância transitória, né? Falava o comunicante sob forte emotividade. Então, quando nós estamos... A mente é feita de duas substâncias. Isso nós temos que entender. Nós temos as emoções, que é a mente energética. Nós temos o pensamento, que é a mente formal. Gera pensamentos, gera forma. A energia é o fluxo, o impulso. Então, o comunicante estava sob forte emotividade. Então ele estava sendo dominado pelas regiões o quê? Mais inferiores. Se nós estamos tratando, essa área aqui, é uma área mais o quê? Essencial. Essas áreas aqui, mais energética. Porque o nosso passado, ele é o acúmulo das experiências do espírito no campo da energia em expansão. Energia em expansão, energia coagulada, energia densificada, não é assim? Controle energético. Nós agora estamos trabalhando com coisas mais o quê? Sutis, né? Por quê? É de natureza espiritual, é essencial. Então, quando a gente é impactado por uma coisa mais emotiva, é porque nós estamos assentados nas energias do passado
problemático. Porque o amor, ele não é emoção, ele é sentir. E o sentimento é emoção elevada ao padrão de purificação. O sentimento, ele é sutil, leve, suave, como se fosse um vento leve, uma brisa leve tocando no nosso ser. Emoção é o quê? Furacão, ventania, né? Mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos. Então, qual é o conteúdo principal da mensagem espiritual? É a valorização de ego? É falar de nós? É engrandecer-nos? É falar assim, você é muito caridoso, você é nobre e elevado. Isso é o que, gente? Jogar o quê? Como é que eles falam aí? É confete, né? Querendo jogar você no buraco. Sim. Então olha só o que ele falou. Assuntos necessários à edificação de todos. Então os espíritos sempre vão trazer mensagens edificadoras para o nosso engrandecimento moral. Não tem outra objetividade. Pais verdadeiros, educadores verdadeiros, eles se preocupam com o quê? Com a edificação de todos. Eu tenho que preocupar, não é com passar a mão na cabeça do meu filho, valorizar a sua personalidade, que nós fazemos, isso nós temos que admitir isso perante os nossos filhos, né? Nós quase criamos idolatrias particulares dos reizinhos lá de casa, né? Assim, os tronozinhos, né? É igualzinho os cônjuges, né? Gente, é tudo a mesma coisa. Valorização do ego, do eguinho, do egão. E vai, é assim? Meu filho é muito inteligente. É mesmo. Responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Porque a espiritualidade, ela tem responsabilidade. Uma espiritualidade menos responsável, numa reunião mais humana, terra a terra, passa de tudo. A espiritualidade superior quer transformação moral, edificação, não quer transformação imediata, não. O que nós queremos nos movimentos espirituais do planeta? É cura, é resolver o problema de casamento, resolver o problema de dinheiro. E, ó, gente, esses espíritos não vai resolver, quem vai resolver é você. Se for procurar espírito, meu filho, quem tem que levantar de manhã cedo é você, viu? Vai resolver os seus problemas. Isso aí, eu tenho que ficar preocupado com isso, não. Você quer orientação elevada? Você quer mudança de tratar melhor os outros no dia a dia, ser nobre, gentil? Eu te falo. Aí isso eu não quero saber, não. Moral, eu não quero saber, não. Então é isso que nós temos para dar, né? Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera por absoluta harmonia. Para os espíritos falou assim: nossa, que manifestação perfeita! Que é isso? Ô, meu filho, você se comportou, tirou nota o quê? 10. Né? O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, porque vai dar uns toquezinhos mais sutis, né? Mas ninguém está preocupado com toque sutil, não. Todo mundo quer o quê?
a valorização. Mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Ó, quem tem sutilidade, tem contato real, sentiu. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Por quê? Queria, meu filhinho, né? Não é assim que a gente... Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Outra coisa em reunião. Se nós estamos aqui, ficamos perguntando: não, responde isso para ser você aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Para validar a sua presença. Você vê, né? O cara está preocupado com o ajustamento mental, com a média ali, vai estar ali, né? Assim, sintonia completamente fechada aqui, ó. Né? Será que o outro mundo dos pais, será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Ou isso chama-se bajulação? No indevido, né? Pedébito, né? Está devendo. No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos do ideal se mantinham juntos da médium, incentivando no espírito de serviço, através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. Né? No agrupamento onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávio conhece todos os pormenores da sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Então, qual que era o interesse deles? Identificar ele. E não identificar a sua mensagem. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Então, outra justificativa em mediunidade: animismo. E não tem outra alternativa, porque o conteúdo mental é de quem? Na média. Da mesma forma que eu pego um computador e eu falo assim: vou fazer uma pintura. Aí você fala assim: mas como é que eu vou fazer uma pintura? O que eu vou precisar? Para me fazer uma pintura no computador. Simplesmente digitar assim: quero fazer uma pintura. Vai fazer o quê? Tem que ter um programa. Lógico. Eu preciso do conteúdo programático do computador para me usar o conteúdo. Não é assim? Então, é animismo. Eu quero fazer música. Como? O computador pode até virar um instrumento musical. O que ele vai precisar fazer? Então, se eu não tenho recurso para oferecer, como é que vai sair a manifestação? Mesmo assim, as tintas é o que o computador tem, as características, tudo. O computador vai me oferecer, vai ter a restrição: mas eu queria uma coisa diferente. O quê? Não sei, né? Vai ser meio difícil. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Então, olha a diferença entre animismo e mistificação. Aqui
O animismo, ele é a manifestação do conteúdo pessoal direcionado pelos espíritos. A mistificação é a intenção pessoal de querer enganar as pessoas. Então eu estou aqui na reunião, todo mundo recebendo espírito, eu também tenho que receber. Aí eu estou assim, que Jesus manda, né? Aí eu começo lá. Não pode me perguntar muita coisa não, porque é animismo, né? Eu estou criando o meu espírito aqui, ó. Não é assim? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Você vê, né? Como é que nós temos que ter cuidado muito, principalmente se tratando de mediunidade. Então, para que nós não caiamos no erro nesse sentido, apesar dos espíritos terem características para demonstrar que é ele a forma de escrever, no conteúdo que ele apresenta, aí ele também pode mudar lá. Imagina, o espírito não evolui não, o espírito tem que ter as mesmas características, tem que escrever do mesmo jeito para falar que é ele, né? O que é mais importante então? O que nós temos que fixar? O conteúdo nobre da mensagem, né? Continuando a sorrir, sarcástico acentuava triunfante. As imersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Como se ali no subconsciente não tem várias personalidades que você teve no passado, que você pode submergir como uma faceta da sua característica espiritual de um passado. Não é assim? Quantas características nós temos? Não temos muitas? E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desdobramentos os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Você vê. Nem a materialização mediúnica foi o suficiente para provar para ele que o espírito existe. Né? E esse cara é doutor em maledicências. Você vê, né? Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão comentava-se o mesmo assunto discretamente. Gente, Big Brother espiritual não dá nada. Eles veem tudo que acontece, estão narrando aqui para nós o Big Brother. Ó. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível representação do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas pronunciassem aos que nos proporcionasse aos que nos precederam as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Então, eu estou cansado dessa moralidade, gente.
Estou cansado de ouvir essas balelas aí de faz o bem, respeita o próximo. Eu quero é coisa, né, contundente, né? Distorção. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores no plano invisível. Já estão colocando conta do obsessor. O Dionísio virou o quê? Obsessor, enganador. Coitado dele. Imagina que o Dionísio deve estar vendo isso tudo. Aí a mulher teve um parafuso em casa, né? Para chegar aí. E ainda é criticada, né? Você vê, por isso que médico tem que aprender a ser instrumento. Né? Você tem que fazer o seu trabalho, entregar para a vida e deixa a coisa pegar fogo. Os discutidores, os afirmadores, os donos da verdade, está lotado em doutrina espírita, meu filho. Você faz o seu trabalho e vai embora. Que nem é seu, porque é trabalho de quem? Dos espíritos, você pode ter certeza, nos trabalhos espirituais que nós somos instrumento, nós temos que dizer o seguinte: o que é bom é dos espíritos, o que tem de falha você pode falar que é do médico, porque o médico tem limites. Não é assim? No caso da psicografia psicógrafa, tem a psicografia mecânica. Essa psicografia mecânica, o médium filtra ela também? Filtra do plano espiritual da mesma forma que filtra, porque mesmo a psicografia mecânica tem que passar pelo sistema nervoso, que utiliza os centros motores para... Porque ela, apesar de ser mecânica, tem instrumentalidade. Agora, lógico, o Chico recebe uma psicografia mecânica de Emmanuel. Ele nem vai o quê? Interferir. Não. Mas vai chegar alguém para falar, aí um parente de alguém, igual ele escrevia lá, vai, o tempo todo, vigilante. Porque ele precisava... O Samuel, dessa pergunta dele, o seguinte: se não passar pela instrumentalidade do médico, então é escrita direta. Né? Isso aí. Só assim. Você vê, até a escrita direta usa ectoplasma nervoso, que é a energia nervosa do médico. Até isso. Porque senão ia ser uma barbaridade de materialização. Imagina. Samuel, cada hora nós somos um apóstolo, né? Nesse tocante aí nós somos um Tomé, né? Isso aí. Que é a característica das comprovadas. Olha como é que nós personalizamos os discípulos o tempo todo. O traidor, que é anseio. E olha que não estou falando de traidor, o Judas não é um traidor mau. O cara que traiu com a intenção de vou te trair. Né? O Judas tinha um anseio de que Jesus falava de um reino que material, de domínio político, vou colocar esses romanos no lugar deles, né? Assim, todo mundo, quando Jesus falava do reino, não vai, opa, vai ser a nossa vez agora. Ele traiu porque ele se sentiu traído. Ué. Né? E o Judas, ele foi enganado pelos próprios enganos dele, porque ele achou que tinha conseguido ganhar o apoio dos sacerdotes. Quando nós tomarmos o poder, né, Jesus vai ser o mago do nosso reino, né, porque é sábio, né, espiritualizado. Eu assumo a parte polícia, você assume isso, você assume aquilo. Mas os caras sabiam que aquilo era um engodo. Eles tinham a intenção de prejudicar Jesus. O Judas não. Ele ia fazer a entrega de Jesus, sabia, imagina um cara que multiplica pão e peixe, que anda sobre as águas. Quero ver alguém prender ele. Ele achou que Jesus ia conclamar os anjos, ia deixar derrocada do povo judeu. Que isso, romano? Não tem poder contra Jesus, não. Aí o que Jesus fez? Se entregou.
Aí foi vendo, ó. Até hoje não perdoa o Júlio, está pondo fogo nele. Você vê, ué. Nossa. Não, cara. O grupo abafava o riso franco. Nosso comportamento, né? Quando a gente vê assim com o outro, né? Isso né? Aquele... Sarcasmo. Nós somos assim, gente, não podemos nem julgar os caras. Somos nós. É a nossa cara. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo da incorporação mediúnica. Olha para você ver, os espíritos viam a incorporação acontecendo. Eles deviam pensar assim, o que eles querem? Eles querem o quê? Eles querem materializar o cara aqui, né? E é interessante, né? Nós não temos importâncias materializadas. Nós temos importância espiritualizadas. Se você materializar, vai ser, mas você é isso aí. Se você materializar do jeito que você melhorou um pouquinho, não? Tinha que ser com essa aparência, hein? É assim. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Por quê? No plano espiritual as coisas são diferentes do que nos planos físicos. E muitas vezes também nós temos que compreender isso, principalmente nos nossos trabalhos espirituais, dentro da casa espírita, né? Porque nós não temos que esperar dos outros nenhum tipo de congratulação, agradecimento, mesmo que seja um pãozinho que você entrega na rua, porque a partir do momento que você entregou o pãozinho na rua, o outro pegou o pão e jogou no chão e pisou, você não tem nada com isso. Você não entregou? Nós estamos igual aquele pessoal que dá presente e fica tomando conta do presente na vida do outro, né? O que você fez com o presente, hein? Não é assim? Uai, manda devolver. Vou ficar com ele. É assim? Você faz o que? Eu dei de presente para o outro. Isso você me ofendeu demais. Ué, mas não era presente? Qual que é a razão disso, gente? Não. Tá vendo o ego de novo? Meu presente é especial. Vai estar lá na mesa. Não é assim? Você não está dando presente para o outro, não. Você está projetando a sua personalidade na vida dos outros. Olha só, gente, é muita perturbação. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor a causa do bem. Você vê o desafio dela, né? Comprometimento, agressão do marido, ela ali para trazer aquilo ali com, né? Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Outro problema nosso, nós não sabemos nada, né? A gente não dá cada palpite nas coisas, como se nós fôssemos detentores da verdade absoluta. Já viu as críticas que nós fazemos, ou que alguém faz no movimento espírita com aquela... Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu em Euclides que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento. Então, outra coisa, ego do espírito. O espírito tem ego, viu, gente? Gostou da manifestação. Né? Agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhes aos cuidados a entidades, aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo
ao lugar de origem. Você vê que o recém-desencarnado é muito humano também, muito, né, queria também nossa, eu queria que fosse reconhecido minha mensagem, né? É igualzinho o comunicante é igualzinho o quê? Os ouvintes. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Então, primeira coisa, os fenômenos espirituais, as bases deles são o quê? Como nós temos dito, qual que é a base da manifestação mediúnica? Os pensamentos. As bases da comunicação mediúnica são os pensamentos. Não é assim? Que é extremamente sutil por si mesmo, né? Então, qual que é o pensamento que eu tenho certeza que é meu? O que eu quero pensar aqui agora. Quando eu faço assim, por exemplo, vou pensar aqui agora que eu estou sentado na cadeira. Vou pensar alto, né? Eu estou sentado na cadeira. Ó, esse é meu. O resto que brota, gente, pode ser do automatismo, pode ser do obsessor, pode ser do mentor, pode ser onda vibratória de pensamento que chega aqui. Não tem certeza de nada. Né? Porque nós somos limitados. O que eu tenho certeza das coisas? As nossas certezas estão baseadas no quê? Nos 5 e o que é o maior engano. Você fala assim, eu estou pegando um copo de vidro denso. Não, o seu tato vibra igual o vidro. Porque isso aqui chama-se vibrações compensadas. As vibrações da minha mão têm a mesma qualidade de percepção do que as vibrações de solidez do copo. Porque aqui também é o quê? Sólido. Não é assim? Agora, como que o ouvido vê a solidez do copo? Como? Tem. Se eu o quê? Tá claro? Veja bem, cada recurso admite a realidade a partir da sintonia e a reciprocidade vibratória. É assim que nós calculamos a realidade da vida, né? Eu tenho essa voz aqui articulada com esse aparelho fonador. Aí eu desencarno. Vou falar através de um outro aparelho fonador. Vai sair a minha voz? Imagina, eu manifestando psicofonicamente na garganta de uma mulher. Vai sair voz de quê? Então, olha só, a Emília estava falando assim, o Samuel não era mulher? Mas quem falou que era mulher? Tanto é que muitas vezes nas reuniões de manifestação, nós temos que ter um cuidado, porque se for um médium é homem, se um médium é mulher, a primeira coisa que você tem que ver bem a claridade das palavras. Porque você está achando que só porque a mulher é médium, você está conversando sempre com mulher. E pode estar um homem conversando através do quê? Da mulher, com voz de mulher, com a sensibilidade. Você fala assim, mas esquisito, você não tem essa voz feminina, não? Não é eu que tenho essa voz, não, é o corpo dela. Isso aqui chama corda o quê? Vocal. Né? Se fosse todas iguais, todo mundo. Imagina todo mundo falando com a mesma voz aqui. Não é assim? Tá parecendo voz de computador, né? Aquelas vozes mecânicas, né? É tudo igual, ou mulher. Agora que eles estão aperfeiçoando, porque até hoje você conversa com o computador com a voz feminina lá, né? Como é que chama lá do programa lá? A Siri, né? Isso mesmo. Hoje já tem a voz de GPS, né? Assim, você conversa com o GPS, fica ofendido com ele, né? Você vê, ó. Até o GPS é mistificador. Eu fico pensando se os espíritos conseguirem manipular o som dos aparelhos. Como é que seria? Imagina o espírito manipulando a voz de GPS. Vai mudar a voz? Não é aquela voz de GPS ali. Imagina você está ligando o GPS, vira à direita. Não, estou conversando com você, eu sou seu pai. O GPS! Não é assim?
posto de GPS. Quem está aí atrás? Que é nada mais do que manipulação de quê? De ondas sonoras. Né? Como é que a coisa é, né? Mesmo assim você vai desconfiar. Esse aparelho aqui, sei não. Está com vírus. Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Ó, além das limitações sensoriais, o que ele falou? Que nós temos dois problemas: o cérebro hipertrofiado, quer dizer o quê? Eu penso pequeno em relação à grandeza da vida. E o coração reduzido, porque eu não tenho compaixão por nada, eu não tenho agradecimento por nada, eu não tenho solidariedade com nada. Pelo contrário, em se tratando desses fenômenos, eu tenho sempre o quê? Uma pedra pronta para o quê? Atirar. Né? Quando os espíritos pediram para me escrever André Luiz, eu fiquei pensando, os pessoal lá em casa falaram assim: você está doido, hein? Você vai. Mas assim, gente, vocês querem que eu seja, que eu fuja? O que vocês querem que eu faça? É melhor fugir e falar que não é André Luiz? Aí eu estou sendo o quê? Medroso. Ué, se os espíritos querem coloca, coloca. Ah, mas você está perdido. Perdido por quê? Não é assim? Deixa os outros com problema deles aí. Vou te julgar. Aí, novamente, o que nós queremos? Ninguém pode me julgar. Ninguém pode me achar que a mensagem não é ruim. Não é assim? Olha, que extraordinário. Você não está nem aí com a mensagem, não. Você já está achando que é você, né? O livro até dos Espíritos, você está lá assim, ó. Demais, né? Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia em relação a eles, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Vocês acham que os espíritos ficam ofendidos, não vai manifestar de novo na próxima reunião? Já pensou? Eu faço, ninguém acreditou, nunca mais volto nesse centro, vocês vão ver. O espírito está pior do que eu. O espírito está mais orgulhoso do que os assistentes, os assistentes. Sumiram. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda da realização espiritual e falou: vamos. Ao nos afastarmos rente à porta, um cavaleiro dizia ao diretor de serviço: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Olha a diferença de espírito nobre quando avalia esse tipo de comportamento. Né? Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado em todos os planos de trabalho em que nós operamos. Por quê? Porque não gostei de um trabalho de sopro. Aí eu vou lá e faço o quê? Critico. Pergunta se eu fui lá ajudar. Se você está no trabalho de sopro, depois de 3 anos você está lá, e você pode até ter um direito de falar assim: vamos mudar isso aí. Depois de ter feito o quê? Você pode ter certeza que quem começou vai te escutar. Não é assim? Eu vou naquele mural ali e falo assim: nossa, que muralzinho ridículo, né? Pobre. Alguém pode ainda chegar e falar assim: já fez melhor, meu filho? A pessoa, quando fez esse mural aí, estava chamando todo mundo para ajudar. Não apareceu um. Não é assim? Então nós temos que ter muito cuidado, porque é o que ele falou, né? Assim, muitos, a maioria de nós, achamos no direito de duvidar, de criticar, não é assim? Pouquíssimos de nós nos predispomos a ajudar aquilo que nós achamos que precisa melhorar, né?
Eu quero ajudar aquele trabalho ali. Então, primeiro se predisponha a fazer junto com ele do jeito que está sendo feito. E depois de muito tempo operando, muito tempo fazendo, você pode falar assim, eu posso dar uma sugestão? Antes, dê sugestão. Aí se você deu sugestão, não agradou, daí você pode sair, porque seu objetivo foi só trazer aquela sugestão. Não sai magoado, não. Dei sugestão, agora eu vou sair com raiva. Não, meu objetivo é só dar sugestão para tentar mudar. Não mudou, tá ótimo. Continua firme, ó. Trabalho bem feito. É assim que nós devemos proceder na nossa vida, né? Eu não vou começar o capítulo 17, porque está faltando alguns minutos. Já é a segunda parte do trabalho. Bom, vai ter a doutrinação. Como é que é? Incorporação, doutrinação. O próximo capítulo é obsessão. Então, olha como é que a mediunidade, o estudo da mediunidade só fala de padrões o quê? Bastante o quê? Densos. Incorporação, manifestação física, doutrinação, necessidade, educação espiritual e obsessão, manifestação mediúnica comum em todos nós. Mediunidade o que? Antigamente falava de encosto. Não, chama-se mediunidade simples e natural. Todos nós somos médicos e é lógico, quem gosta mais de estar do nosso lado é gente igual a gente. Gente que gosta do que a gente gosta. Se eu fosse um cara que toda hora vivesse elevado, nobre, bondoso, adivinha quem está do nosso lado, gente? Os outros. Você ri dos outros, fala mal dos outros, não aceita nada, reclama de tudo, gente. Quem vai estar do nosso lado cotidiano? De vez em quando nós estamos na reunião dele, elevamos um pouquinho o padrão, aí eles até ficam aqui uns 2 horas, nós. Não é assim? Muito bem, semana que vem, capítulo 17, quem quiser dar uma lidinha para antecipar, doutrinação.